Amém, irmãos. Infelizmente houve uma interrupção aqui, porque chamaram no portão ali, infelizmente tive que abortar o vídeo. Mas é assim mesmo, não importa a edição, isso é o que menos importa. O que importa é o conteúdo, amém? Não importa eu, não importa nada, o que importa é o conteúdo, amém? Então, dando sequência aqui, nós paramos em Mateus 24, versículo 21. Porque nessa época haverá grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Por quê? Pelo grau de sofrimento? Não. Porque irmãos já foram cerrados ao meio, decapitados, mortos, comidos por feras, queimados, famílias inteiras queimadas por Nero, irmãos decapitados, suas cabeças arrancadas, levadas em bandeja. Não é questão de grande tribulação no sentido de ser mais grave, não. É porque hoje o mundo está globalizado. Hoje o mundo está globalizado. Então, quando acontecer essa tribulação, ela é uma grande tribulação porque o mundo está globalizado. E nunca o mundo esteve tão conectado como agora. Por causa da internet, da rede. A rede. A rede foi lançada, vamos dizer, uma tarrafa foi lançada sobre o planeta Terra, de modo que o mundo inteiro está conectado. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva. Mas, por causa dos eleitos, os eleitos não são os santos, irmãos? Não é os que creem em Cristo? Por causa destes, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios de mentira, para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Ilusão de ótica, irmãos. Pesquisem sobre holograma 7D. Holografia em 7D. Pesquisem, irmãos. Pesquisem sobre a tecnomagia holográfica. Pesquisem, irmãos. Pesquisem sobre a inteligência artificial. Pesquisem sobre a robótica, ferro e bronze, misturado com barro. Pesquisem, irmãos, e vocês vão ver se isso aqui é loucura ou se tem algum sentido. Então, se possível, esses grandes milagres e prodígios de mentira, que o apóstolo Paulo destrinchou, como nós vamos ler daqui a pouco, se fosse possível, iludiria até mesmo os eleitos. Mas não vai iludir, por quê? Porque o Espírito Santo não permitirá. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus fala: vejam que eu pré-anunciei tudo isso a vós. Se Jesus pré-anunciou, irmãos, é porque nós precisamos saber. Louvado seja o nome do Senhor. Né? A igreja dele precisa saber. Quem é a igreja dele? Pessoas que crêem nele. Judeu, gentio, grego, bárbaro, cita, homem ou mulher, escravo ou livre. O corpo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ele só tem um corpo, uma noiva só. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiam. Eis que ele está ali dentro de uma casa, não acrediteis. Porque imagens aparecerão do anticristo, dizendo ser onipresente, através de holografia 5 e 6G. Aleluia. Inteligência artificial, holografia 7D e 5 e 6G. Aparecer em vários lugares ao mesmo tempo, tentando ser onipresente.
Porque da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. A vinda, a volta de Jesus, o retorno. Voltarei, virei, retornarei e vos levarei para mim, os que estiverem vivos. Aleluia. Onde estiver um cadáver ali, se reunirão os abutres. E imediatamente após o tormento daqueles dias, porque serão abreviados quando ele voltar. A vinda dele é a abreviação, para que sobrasse alguém para ele arrebatar. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, voltando, vindo e retornando. E todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, ele vindo, todos vendo, nada secreto, com poder e grande glória nas nuvens. Ele vindo, ele enviará os seus anjos, com poderoso som de trombeta, e estes reunirão. Acerca do retorno do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele, disse o apóstolo Paulo lá na frente, nós vamos ler aqui. Por que Paulo falou essas palavras, irmão? Acerca da vinda do nosso Senhor Jesus e a nossa reunião com ele. De onde o apóstolo Paulo tirou isso? Do Mateus 24, irmão. Paulo tinha Jesus como chave para interpretar. E o Espírito Santo habitava nele também, assim como habita em nós que cremos. Né? Então é um episódio só. A volta do Senhor Jesus é o arrebatamento, a reunião com os que estiverem vivos. E nós vamos ver lá que o Paulo não se inclui, porque ele sabia que não era no tempo dele. Nós vamos ler lá. Nós vamos entender isso. Então, Jesus disse: e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Todos que estiverem vivos, no norte, no sul, no leste e no oeste do planeta Terra. Sendo o centro o Oriente Médio, Jerusalém. A partir dali a gente fala norte, sul, leste e oeste. Sul somos nós aqui, América do Sul, tal. Norte, né? China, Rússia, os países de cima. Leste, ali os países europeus, e oeste ali os países mais para a África. E aí ele conta algumas parábolas para ratificar o que ele disse, né? Não acaba aí. Vai até Mateus 25, esse assunto. É um bloco só. Nós não podemos separar essas parábolas do que ele falou anteriormente. Aí ele fala que os anjos com o poderoso som de trombeta, ele dará ordem para eles reunir, arrebatar os eleitos dos quatro cantos da terra. Como disse o apóstolo Paulo, né? E aí ele fala, portanto, ou seja, sabendo disso, aprendam com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Do mesmo jeito vós, quando vides todos estes acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Próximo de quê, irmão? De voltar. De retornar. Para quê? Para levar os que estiverem vivos. Com toda certeza eu vos afirmo, não passará esta geração até que todos esses eventos se realizem. Essa geração do futuro, que ele estava dizendo, que é esta que nós estamos vivendo agora. A geração em que Israel, pela ONU, tornou a ser nação em um dia só, em 1948. Tem 73 anos, se eu não me engano, que ela voltou a ser chamada nação. E está se prostituindo de novo com os reis da terra. A grande Babilônia espiritual, que é essa Jerusalém terrena, que vai acolher o anti-Messias.
O descendente da serpente. O descendente da serpente. Mais pra frente eu posso até falar um nome. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu penso. Não precisa ninguém pensar como eu. Amém? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, não período, porque o período ele já deixou claro. Dia e hora no meio desse período inteiro, né? No meio da grande tribulação, num dia e numa hora que ninguém sabe, mas na grande tribulação, no meio da perseguição, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim se dará também por ocasião da vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, antes do dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e as pessoas não notaram, até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim também ocorrerá na vinda do Filho do Homem. Na vinda, na volta e no retorno, irmão. Nós vemos aqui que a palavra vinda, volta, retorno se repete muitas vezes, irmão. E acompanhada dela está a reunião, o recolhimento, a colheita, que é o arrebatamento, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dias de Noé aconteciam coisas terríveis, irmão. Os irmãos quiserem ler lá Gênesis 6, sobre os filhos de Deus, que eram os Benai Elohim, os anjos, com as mulheres. Veja lá o que os anjos fizeram com as mulheres. E quem nasceu dessa hibridização, dessa mistura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas com anomalias gigantescas. Veja lá, irmãos. Pesquise as estruturas que tem no mundo. As pirâmides espalhadas pelo mundo inteiro. As pirâmides do Egito. Cada tijolo pesando não sei quantas toneladas, irmão. Quem colocou esses tijolos lá ali em cima? Enfim, irmão. Para nossa mente aqui do Ocidente, isso é muito louco, né? Porque nós somos treinados para isso. Para não entender a história do jeito que ela é. Na escola, né? Ninguém fala dessas coisas, irmão. Mas a história da humanidade é muito mais grandiosa do que a gente imagina, irmão. Os senhores do mundo, o sistema, sabe de tudo isso que eu estou dizendo aqui. Mas eles não falam. Louvado seja Deus. Não explicam quem colocou aquelas pirâmides do Egito. Aqueles tijolos. Aleluia. Só estou dando exemplo das pirâmides do Egito, mas tem muitos outros monumentos espalhados pelo mundo inteiro. Pedras de granito maciço de toneladas encaixadas umas nas outras. Quem fez isso? Que tecnologia fez isso? Foi os alienígenas, como eles dizem? Foram os extraterrestres. Sim. Os espíritos fora dessa camada terrestre, terrena. Nas regiões celestiais, como diz Paulo em Efésios. Vamos seguir, né, irmão? Senão a gente vai misturar aqui com outra coisa. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado. Quando? Na vinda. Ele acabou de dizer no verso 39. Assim ocorrerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado na sua vinda. Porque é o contexto. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho. Uma será arrebatada. As palavras arrebatamento aqui, arrebatada, na sua vinda. Então vigiai, porque não sabeis em que dia e hora virá. Mas no período vocês sabem. Porque ele descreveu aqui, ó, no começo, que sinal haverá da sua vinda e do fim. Jesus disse, virá a primeira apostasia, virá o anticristo, o chifre pequeno. Quem lê o profeta Daniel entenderá o que eu estou dizendo. Ele vai perseguir, uns vão precisar morrer, outros vão conseguir se esconder por um pouco de tempo. E no meio desse contexto inteiro, num dia e hora que ninguém sabe, o Senhor Jesus vem e leva os que estiverem vivos.
porque será abreviado esse período com a vinda dele. Senão não sobraria ninguém para ser arrebatado, né? Ele mesmo disse. E aí ele fala, contudo entendeis isso, se o proprietário de uma casa soubesse a que hora, dia e hora, né, viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente atentos, porque o Filho do Homem virá, voltará, retornará, num dia e hora em que ninguém sabe. E aí ele dá outras, conta mais a parábola do bom e mau servo e a das virgens, né? Acho que a das virgens vale a pena a gente ler, que tem uns detalhes importantes aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler aqui a das 10 virgens. Que ele fala do bom servo, das 10 virgens e dos talentos, né? Respaldando o que ele disse. Mas vamos ler só da 10 virgens. Portanto, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens. Porque o reino de Deus, o evangelho do reino já está sendo pregado desde o dia que ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus. Portanto, o reino dos céus é semelhante às 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Detalhe, hein? Todas eram virgens. Virgindade não salva ninguém. Quem salva é o noivo, que, apesar das virgens serem virgens, elas não confiam em sua virgindade, mas confiam no amor do noivo, em vir buscá-la. Amém? Virgindade não salva ninguém. Quem salva é o noivo, porque as virgens, apesar de serem virgens, se manterem puras, não confiam em sua autopureza, mas sim no amor benevolente do noivo em vir buscá-las. Amém? 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Por isso se escandalizaram na hora em que aconteceu. As que eram inconsequentes, ao pegarem as suas candeias, não levaram consigo o óleo reserva, porque o noivo tardaria em voltar. No final de tudo, da grande perseguição, o noivo demorou. Então elas, apesar de se manterem virgens e apesar de pegarem as candeias, pensaram que o óleo não precisaria pegar mais óleo porque ia ser mais rápido o retorno do noivo. E por isso não quiseram guardar mais óleo. Entretanto, as prudentes levaram o óleo em vasilhas, junto com as candeias. O noivo demorou a chegar. Aqui, ó. O noivo demorou a chegar, a voltar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Às 10, a igreja vai estar dormindo. Mas há uma diferença. Vamos ver a diferença. À meia-noite, ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo. Saia ao seu encontro. Então, todas as 10 virgens acordaram, porque todas dormiram. E foram preparar suas candeias. As inconsequentes recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porque nós achávamos que ele voltaria antes. Seria antes. Porém, as sábias responderam: não podemos, porque assim faltará tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem. Vendem o quê? O falso azeite. Que o verdadeiro azeite não é vendido, é dado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, saindo elas para comprar o que não existe, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, que guardaram óleo para o tardar do noivo, entraram com ele para o banquete de núpcias. E a porta foi fechada. Mais tarde, todavia, chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Contudo, ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, sabendo disso, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem voltará. Mas o período
eu disse para vocês em todo Mateus 24 e pedi para vocês irem em Daniel para entender o que eu disse em Mateus 24. E ele iria, né, instruir ao apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, a destrinchar tudo isso aqui, com a sabedoria que deu a Paulo. E depois a João, como revelação direta. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, vamos aqui para o verso 31. Quando o Filho do Homem voltar em sua glória, retornar, com todos os anjos, como ele já disse lá atrás, né? Então, se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebam como herança o reino, porque o reino é dado de graça e não adquirido, o qual foi preparado para vós desde a fundação do mundo. Amém. Né? E aí, irmãos, ele continua aqui a sua narração e finaliza. Então o rei lhes sentenciará. Com toda certeza vos asseguro que sempre que deixares de fazer para um desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim deixaste fazer. Porque uns disseram: quando é que te vimos? Ele diz: quando tive fome me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Louvado seja o nome do Senhor. Não praticava o evangelho. E essa comida e bebida não é somente material. Comida, bebida, não. Jesus é a verdadeira comida e o sangue dele é a verdadeira bebida. Deixou de anunciar todas essas coisas aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele diz: sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, mas os justos, que foram justificados pelo sangue de Jesus, para a vida eterna. Sofrimento eterno e vida eterna. Tem pastores aí dizendo que não existe sofrimento eterno. É difícil, irmãos. Muitos falsos profetas têm se levantado pelo mundo, Jesus falou. E aí, irmãos, eu quero ir com vocês agora lá, como prometido, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Porque ele vai começar a falar de tudo isso que nós acabamos de ler aqui. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15. Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei, ao verbo de Deus, Jesus. Caso contrário, tendes crido em vão, porque o que primeiramente transmiti foi o que também recebi. Por quê? Porque o apóstolo Paulo é só nosso irmão, não é diferente de nós, é nosso irmão. O que ele recebeu de graça ele transmitiu. Mas hoje estão cobrando, né? Mensalidade, cobrando curso, para transmitir o que recebeu de graça. Com muito cuidado, viu, irmãos? Vocês podem ganhar o mundo inteiro e perder o mais importante. Cuidado, viu, irmãos? É de graça, viu? De graça recebam e de graça transmitam, tá? Cuidado, irmão, não mexam com isso. E o apóstolo Paulo humildemente diz: porque o que primeiramente eu transmiti foi o que eu também recebi. O que? O Evangelho. Jesus morreu pelos nossos pecados de acordo com as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12.
Depois disso apareceu a mais 500 irmãos de uma vez, a maioria das quais ainda vive, embora alguns já adormeceram. Quem dorme acordará. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu igualmente a mim, como a um que nasceu fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Nem mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Perseguiu individualmente ou coletivamente, né, todo aquele que crê em Jesus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Quem? Apóstolo Paulo. E a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. E aí ele explica, né? O que é ele ter trabalhado mais que todos eles. Todavia, não eu trabalhei, eu não posso fazer nada. Sem mim, Jesus disse, nada podeis trabalhar, nada podeis fazer. Todavia, não eu trabalhei, não. A graça de Deus que habita em mim, sim, essa me deu condições de trabalhar. Portanto, tenha sido eu, tenho realizado eles, porque tanto eu quanto eles foram estimulados pelo Espírito Santo, por Jesus, né? É isso que pregamos, que é o Evangelho, e é nisso que cresce. Isso é o que importa. E aí ele fala aqui no verso 20, aqui, no entanto, em realidade, Cristo ressuscitou dos mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Por quê? Assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, todos pecaram e carecem da glória de Deus, em Cristo todos serão